Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos a paz e a alegria de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje com muita alegria gravando o nosso 23º encontro de formação permanente para a Fraternidade Laical Missionária e a Fraternidade Clerical, que esperamos com muita confiança em Deus, seja logo crescida de diáconos permanentes, de seminaristas e até de sacerdote, por que não? Então hoje continuamos a nossa reflexão em torno da consagração ao Espírito Santo. Uma oração que, pela graça de Deus, é uma oração enxuta e muito inspirada pelo Espírito Santo. Ele me inspirou o que Ele quer que nós peçamos a Ele. Olha que interessante. Então nós estamos na certeza de que esta oração, esta consagração ao Espírito Santo corresponde ao coração do próprio Espírito Santo. Nós rezamos assim: por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação de seu amor. É uma dos pensamentos mais profundos, segundo o meu pensamento, que está nessa oração. Em primeiro lugar, nós pedimos que o Espírito Santo nos inspire, que Ele sopre sobre nós aquele fogo abrasador, aquele vento impetuoso que abriu as portas e janelas do cenáculo, aquele vento que expôs os primeiros discípulos, os apóstolos de Jesus, à multidão. E dali para frente, a igreja missionária parte para nunca mais se trancar dentro de 4 paredes. As portas da missão jamais serão fechadas, porque quem as abriu foi o Espírito Santo. Qual é a importância da inspiração do Espírito Santo? Qual é a importância do papel do Espírito Santo na nossa vida? Sobretudo na nossa vida, na vida desta comunidade. Primeiro, é o Espírito Santo que nos faz conhecer a vontade do Pai. E em segundo lugar, é o Espírito Santo que nos fortalece no incondicional e amoroso cumprimento desta vontade. Não adianta nada uma pessoa conhecer a vontade de Deus a seu respeito. Por exemplo, a sua vocação, ao caminho que ela deve tomar, que palavra ela deve dirigir a um grupo ou a uma pessoa específica. Enfim, como ela deve agir. Não basta conhecer o que Deus quer de mim. Imaginem, o meu discernimento vocacional foi muito sofrido, muito desgastante. Até o ponto em que eu disse: me parece que esta é a vontade de Deus para mim. Mas não adiantaria nada
eu ter esta convicção e não sair do lugar. Não adianta nada um casal de namorados que chegam a ficar noivos anos e anos e anos e anos. Você pergunta para um: qual é a vontade de Deus para você com relação à sua noiva, ou vice-versa? Ele diz: é que a gente se case. E por que vocês não casam? Por que vocês protelam tantos anos? E no meu caso vocacional, por que você demorou 4 anos para dar o seu passo? Claro, demorei 4 anos porque eu não sabia qual era a vontade de Deus para mim. Mas a partir do momento em que um sacerdote confirmou para mim o meu chamado, eu comecei a dar passos concretos, muito dolorosos, mas comecei a caminhar. Na força da minha inteligência? Não. Na força do conhecimento que eu tinha de que Deus me queria na vida religiosa? Também não. Na força do meu temperamento combativo? Também não. Em primeiro lugar, o grande artífice vocacional, motivacional, inspirador, para eu fazer a vontade do Pai, seguir o chamado do Pai, foi o Espírito Santo. E assim é em tudo na nossa vida. É o Espírito que me faz conhecer quando devo caminhar por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou até esperar. Fica quieta. Para. Espera. Sofre as demoras de Deus. É o Espírito Santo que põe este pensamento no nosso coração. Mas, como eu disse há poucos minutos atrás, basta que eu saiba qual é a vontade de Deus para mim? Basta que este saber, conhecer a vontade de Deus pelo Espírito Santo, ainda que pelo Espírito Santo, basta para que ela se cumpra em mim? Não. Eu preciso de uma segunda ação do Espírito Santo. A ação da graça do Espírito Santo, que é o dom da fortaleza. Por isso nós pedimos: fortalecer-me, peço-vos fortalecer-me no incondicional e amoroso cumprimento daquela vontade que se tornou conhecida por mim. O Espírito Santo precisa sim agir, dando-me, impregnando-me deste grande, maravilhoso dom da fortaleza. A fortaleza não é uma graça do Espírito Santo para eu ter a coragem de ultrapassar barreiras, montanhas, para eu dar passos que muitas vezes, na maioria das vezes, ou todas as vezes, sem a ação própria do Espírito Santo, eu não daria. Vocês imaginem, por exemplo, como é sob a ação do dom da fortaleza que os papas, ao se dirigirem àquela multidão na Praça de São Pedro, aos domingos, na hora do Ângelus, e isto há quantos anos? Quantos papas já ficaram naquela janelinha, dando o seu recado, não só para aquelas pessoas, aquela multidão que está lá na frente, mas para o mundo inteiro. E falando coisas, nas catequeses, por exemplo, dos papas, tendo que falar coisas que, se não fosse pelo dom do Espírito Santo, da fortaleza,
Não falariam. Por quê? Sabem que a opinião pública está de olho desse tamanho, arregalado, em cima do que vai sair da boca do Papa. E a imprensa tem um grande dom de distorcer ou de manipular ou de tirar do contexto aquilo que o Papa fala, o Bispo fala, etc, etc. Então, nós, para cumprirmos a vontade de Deus, principalmente no campo vocacional, vocês que estão me ouvindo, estão ou na formação inicial ou já na formação permanente, devem, ao rezar este momento da consagração ao Espírito Santo, tomar consciência deste grande dom de nos sentirmos fortalecidos pelo Espírito para não só conhecermos a vontade de Deus, mas cumpri-la. De que maneira? Cumprir por cumprir? Não. Cumprir porque o Espírito Santo me inspirou? Também. Mas de que maneira? Eu coloquei nessa oração de maneira incondicional e de uma maneira amorosa. Incondicional, sem condições. É isto, Senhor, que vós quereis de mim? Isto que me foi pedido por uma pessoa que está colocada como meu superior, como um coordenador meu. É isto que quereis de mim? E é muito libertador. Nós consagrados não precisarmos ficar discernindo se isto que essa pessoa está me ordenando ou me pedindo para fazer corresponde à vontade de Deus. Se você já fez uma profissão, uma consagração nesta comunidade, Nova Aliança, se você já se comprometeu com ela, com o seu carisma de obediência à igreja, de modo incondicional e amoroso, você não precisa gastar tempo, não precisa gastar, como é que eu vou falar? Não precisa suar, ficando à procura de se aquilo é ou não é a vontade de Deus. Quando você professou nesta comunidade, isso já está descontado. Aquilo que meu coordenador, o responsável por aquele serviço que eu faço, que me foi pedido, que me foi designado. Eu acredito que Deus usa as pessoas para expressar a sua vontade. O outro pode errar, pode pedir que eu faça uma coisa que não corresponde à vontade de Deus. Não estou falando de pecado, hein? Estou falando de coisa que eu posso fazer. A pessoa pode me pedir uma coisa dizendo, é a vontade de Deus que você faça, e não ser vontade de Deus. O que eu faço? Cumpro ou não cumpro? Daqui uns tempos nós vamos refletir sobre esse ponto, naquela instrução sobre a obediência. Deus talvez não queira aquilo que lhe é mandado fazer, mas Ele quer que você obedeça. Nisso está uma fonte de muita graça para você, de muita graça para a sua missão, de muita graça para a nossa comunidade, para a igreja, para a humanidade toda. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Mas, para que conhecer a vontade de Deus? Para que
cumprir esta vontade de modo incondicional e amoroso. Diz a nossa oração, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do amor de Deus. Que eu seja sempre radiante, uma central de irradiação da manifestação do amor de Deus. Por quê? A obediência está atrelada ao amor, verdadeiro amor. A obediência é isso. Só obedece quem ama. E só quem ama obedece. Então são duas expressões que não se desligam. São feições, são imagens da mesma moeda, os dois lados da mesma moeda. Como é que eu vou procurar conhecer a vontade de Deus? Como é que eu vou me submeter ao Espírito Santo de Deus? Se não for com um amor apaixonado por fazer a vontade de Deus, não vamos fazê-la. A pessoa para cumprir este voto de obediência a Deus e a sua igreja, aos superiores, aos inferiores, aos iguais, vejam que é uma cruz, dizendo sim para todos, como Jesus foi. Jesus não foi sim e não. Jesus só foi sim, não só para o Pai, foi sim para todos, para toda a humanidade, todos que se aproximavam dele, menos no pecado. E este é o nosso programa de vida, esse é o nosso propósito. Então, fazer compaixão nesses dois sentidos. A palavra fazer com paixão significa fazer com todas as forças da nossa existência. Mas também sabendo que a palavra compaixão vem dar naquilo que nós entendemos como compássio, com sofrimento. A paixão é um amor que vai até a morte de si mesmo, por Deus. Quem é o nosso modelo nisso? Não tem outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Então eu selecionei aqui algumas passagens do Evangelho e também da carta aos Hebreus, que eu gostaria que vocês anotassem depois e ao longo da semana vocês fossem refletindo, remoendo essas passagens. A primeira está em João 10, versículos 30 e 38. Jesus está no templo de Salomão, está conversando com os judeus que não estavam ali para aprender, não estavam ali para discernir o chamado de Jesus para eles, não. Estavam ali para pegá-lo em alguma coisa errada. E Jesus termina uma parte do seu discurso dizendo: eu e o Pai somos um. E depois lá no versículo 38, mas se eu faço essas obras que os judeus questionavam, não acrediteis em mim. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheceis que o Pai está em mim e eu no Pai. Vejam, no versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um.
E no final do 38, o Pai está em mim e eu no Pai. Claro que Jesus é um com o Pai, por natureza. Embora sejam pessoas diferentes, possuem a mesma natureza. Mas será que Jesus aqui está querendo dizer só que ele é igual ao Pai, que eles são um, apenas por natureza? É só isso que Jesus quer ensinar? Eu, ao refletir, meditar, aprofundar sobre o Pai está em mim, eu no Pai, eu e o Pai somos um, eu acredito que Jesus não tenha querido apenas dar esse testemunho aos judeus para dizer, olha, se eu e o Pai somos um e o Pai é Deus, eu sou Deus. Eu não acredito que Jesus esteja dizendo apenas isso. Talvez para aquele pessoal lá, sim, mas essa palavra não é para o passado só. Não foi para aquele tempo, naquele momento, naquela circunstância. É uma palavra para o hoje, para o agora. E que sentido tem para mim que faço um voto, que me envolvo, quero ser impregnado com o carisma de obediência desta comunidade? Quando eu leio, eu e o Pai somos um. O que é que estabelece essa unidade de Jesus com o Pai? É apenas a natureza? Não seria também a sua dependência do Pai? E olha, gente, a obediência é geradora de harmonia e unidade. Vocês pensam o contrário. Existe algum sinal de que as coisas não vão bem numa missão, as coisas não vão bem numa família, numa paróquia, na nossa comunidade, nos nossos relacionamentos? Não vão bem por quê? Estou falando para nós que moramos de nós que estamos debaixo da graça de um carisma especial. O que está acontecendo? Me lembro que o Padre Jonas, no comecinho das novas comunidades, ele dizia: problema de comunidade, qualquer que seja, na raiz está infidelidade ao carisma. Então, o que é que rompe a unidade? O que é que rompe a harmonia entre nós? Basta um elemento se desviar do propósito que todos estão concordes em cumprir. Basta um se desviar para o carro não andar. São 4 rodas que um carro tem. Se uma resolve emperrar, ao invés de rodar para frente e querer voltar para trás, pronto, o carro não vai andar. 2 num barco, remando na mesma direção. Um resolve remar ao contrário. Não vão sair do lugar. E vai começar a briga. Eu acho que essa palavra ilustra muito bem com que paixão nós e o Pai temos que procurar ser um em Jesus. Vamos para a segunda palavra, capítulo 14 de São João. Vamos para cá, né? Capítulo 14 de São João, 3 versículos. No versículo 10, Jesus está falando lá, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, no capítulo 14, versículo 10, diz assim: não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Isto é, vocês não acreditam que eu sou um com o Pai? Então eu vou dizer para vocês a prova de que isso é verdade. As palavras que eu vos digo,
não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. As palavras que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Olha como Jesus era fiel, obediente, submisso. As palavras que ele dizia para o povo, para os judeus, para os fariseus, para a mãe dele, para nós, hoje, para a sua igreja, para o seu rebanho. Jesus não dizia da sua própria cabeça, mas como ele era um com o Pai, ele se identificava, ele é a palavra do Pai dita para nós. Tal é esta unidade que a submissão de Jesus, que Jesus tinha do Pai, produzia e produz até hoje. Depois, o versículo 31, Jesus diz: é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai mandou. Será que essa palavra de Jesus tem sentido para nós hoje? Para o mundo em que nós vivemos hoje? Se Jesus fala para aquele tempo, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai. Não vale para hoje, não? Claro que vale. E vai servir para hoje, vai servir para amanhã e para sempre. O mundo ainda não entendeu a relação entre Jesus e o Pai. Eu e o Pai somos um. Temos uma única vontade. Não há divisão entre nós, não há interesses diferentes entre nós. Os interesses do Pai são os interesses de Jesus. Percebe? As palavras que o Pai quis que Jesus pronunciasse, falasse, ensinasse, impregnavam tanto a vida de Jesus que ele era a palavra viva do Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. E finalmente no versículo 38. Aliás, no versículo 31. Já falamos, né? É preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai mandou. De tal modo que tudo que Jesus fez, seus milagres, suas andanças, suas pregações, seus sofrimentos, são obras do Pai realizadas em Jesus e através de Jesus. Eu pulei o versículo 24. Diz assim, Jesus: quem não me ama, não guarda as minhas palavras, não observa as minhas palavras, não cumpre as minhas palavras. Mas a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, este princípio da unidade que se faz, que se constrói pela obediência, não pode ser uma letra morta num livro que se chama Bíblia. Tem que ser uma palavra operativa, uma palavra transformada em atitude, em vida. Em João 15, é a parábola, o evangelho da videira, né? Verdadeira, o mandamento novo. Nesse capítulo 15, no versículo 10, Jesus diz assim: se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai e permaneço no seu amor.
Que mandamento é esse que Jesus fala? Ele chama de meu mandamento. É aquele mandamento novo, tão antigo e sempre novo, que resume as 10 palavras, né, os 10 mandamentos, o decálogo, em 2. Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Obedecer é cumprir este mandamento. Tanto é que São Paulo vai dizer em 2 passagens: quem cumpre o mandamento, observou toda a lei. Quem cumpre o mandamento do amor, observou toda a lei. Toda a lei. E agora nós vamos para a carta aos Hebreus, no capítulo 10. Foi fácil para Jesus obedecer? Foi fácil para Jesus se submeter ao juízo condenatório dos eu não acho a palavra adequada para classificar aqueles fariseus hipócritas, aqueles sumos sacerdotes, aqueles levitas, aquela turma, doutores da lei, que procuravam, de qualquer maneira, pegar Jesus em alguma coisa errada. Mas Jesus via em tudo que o cercava, em tudo que lhe acontecia, ele percebia que a vontade do Pai, que ele tinha que cumprir, passasse por ali. Por isso, é uma belíssima página da carta aos Hebreus. Por esta razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Esse é um dos eu vim de Jesus, para fazer a vontade de Deus. Como no livro está escrito a meu respeito. Na frase inicial ele diz: não quiseste, nem foram do teu agrado vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. E então declarou: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Como que Jesus, dispensando todo tipo de sacrifício que até ele vigorava para aplacar a ira de Deus. Ele diz agora: o sacrifício sou eu. Eu que obedeço o Pai. Eu que vim para fazer a vontade do Pai. O que Adão estragou, Jesus veio para, não veio para consertar. Jesus veio para uma coisa nova. E o profeta Isaías já intuía isso quando ele diz: eis que estou fazendo uma coisa nova, vocês não estão percebendo? Esta coisa nova é a obra salvadora de Jesus, fundamentada na sua submissão ao Pai. De uma forma perfeita, porque a natureza humana de Jesus era impregnada do Espírito Santo, que lhe dava a força para carregar e levar a sua cruz até a consumação. E, finalmente, quando a gente fala que Jesus diz assim: eis que venho, e no Salmo diz: com prazer faço a vossa vontade. Não custou sacrifício para Jesus obedecer?
Claro que custou. É o que está escrito aqui, no capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 7. Ele, nos dias de sua vida mortal, na sua vida na carne, na sua humanidade, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte. Lembram? Foi lá no Monte das Oliveiras. Se for possível, Pai, afasta de mim o cálice que eu estou para beber. Mas não se faça como eu quero, mas se cumpra a tua vontade. Foi atendido. Como foi atendido? Morreu. Mas a obra não acaba na morte. Foi atendido na ressurreição. E foi atendido por causa da sua piedosa submissão. Então não é uma submissão servil que Deus quer de nós. Está escrito aqui, é piedosa. Vem do fato de sermos filhos de Deus. A piedade filial. A nossa união com o Pai. Mesmo sendo filho, e o filho bem amado, no qual o Pai pôs toda a sua complacência, aprendeu o que significa obediência por aquilo que ele sofreu. Não fujamos à nossa profissão, que nos consagrou a este carisma, nos consagrou neste carisma, nos batizou neste carisma. Não são as dificuldades para obedecer que vão ser o critério para eu fazer ou deixar de fazer, para eu cumprir ou deixar de cumprir. Não podem ser as dificuldades, não podem ser os sofrimentos, as cruzes que eu vou ter, não. Se você for designado, por exemplo, para uma determinada missão, e lá você sabe que a coisa está pegando fogo, que há pessoas difíceis. Ah, não, para lá eu não quero ir. Como para lá não quero ir? Você não é Cristo hoje? Você não está unido à vontade do Pai? Você não é um com o Pai? E o Pai está? Ou você não tem fé? Que é o Pai que se vale de pessoas para mostrar para você, é lá que eu quero você. Jesus viu isso com perfeição em Pilatos, Anás, Caifás, né? Herodes, nos algozes, naqueles que pediam a sua crucifixão. Né? A vontade do Pai é que eu me entregue. E se entregou. Voltando um pouquinho para recapitular. Conhecer a vontade de Deus não basta. Eu preciso cumpri-la. E muitas vezes é exigido de nós cumprir antes de conhecer, antes de ter certeza que é a vontade do Pai. E aí entra a fé em ação. Eu não tenho certeza que isto é vontade do Pai, mas eu faço. Lá para frente, o Pai me mostra. Era isso que eu queria de você. Não era tanto você fazer, mas eu queria levar você por um caminho de uma aventura maravilhosa, de abandono nas minhas mãos. Obediência, amor e abandono, confiança, é a base da nossa felicidade. Só assim nós vamos dar testemunho que irradia a vontade, que contamina o outro para procurar viver o que nós estamos tentando viver. Vamos para o nosso compromisso. Para você,
através desse vídeo, você aprendeu alguma novidade? Qual foi essa novidade que você aprendeu? Ponha por escrito, pelo menos alguns lembretes, e depois partilhe com seus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.